Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, com esse vídeo a gente vai inaugurar um módulo de estudos aí, focado principalmente nos direitos das pessoas com deficiência, tá? Preliminarmente, antes da gente entrar na matéria propriamente dita, eu só quero fazer um pequeno esclarecimento para vocês, até para vocês contextualizarem, né, e compreenderem o porquê desse conteúdo estar sendo cobrado aí reiteradamente, né, em editais de concurso público Brasil afora, tudo bem? Bom, só para a gente iniciar então, é o seguinte, quero mostrar para vocês, comentar com vocês a existência de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é a resolução que está aí na tela para vocês, resolução 230, tá? Essa é a resolução aqui. Essa resolução, ela trata das garantias, né, dos direitos, da regulamentação, melhor dizendo, né, no âmbito do Poder Judiciário, né, do Conselho Nacional de Justiça, dos direitos das pessoas com deficiência. Pois bem, essa resolução tem um artigo 19, que diz o seguinte, vejam que interessante. Os editais de concursos públicos para ingresso nos quadros do Poder Judiciário, então vejam que é uma previsão bastante genérica, diz respeito aí a qualquer concurso para o Poder Judiciário, né? Quadros do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares deverão prever, nos objetos de avaliação, disciplina que abarque os direitos das pessoas com deficiência. Então, resumo da ópera, né? Se você pretende prestar concurso para o Poder Judiciário de qualquer estado, TJ, Tribunais de Justiça, TRTs, TRFs, TREs, né, Tribunais Regionais Eleitorais, Federais, do Trabalho, enfim, em todos os concursos, seja para servidores, para técnicos, para analistas ou para membros desses tribunais, para juízes, né, juízes federais, juízes do trabalho, juízes de direito, enfim, todos os concursos do Judiciário vão abordar, né, os editais vão cobrar de vocês, dos candidatos, o conhecimento desse conteúdo, dessas garantias e dos direitos que as normas prevêem aí para as pessoas com deficiência. Tudo bem? Então, só para contextualizar, por isso que vocês têm que estudar esse conteúdo para qualquer concurso aí relacionado à área judiciária, do Poder Judiciário, melhor dizendo. Tranquilo? Então, todos os tribunais, TJs, TRTs, TRFs, Brasil afora, vão aí exigir esse conteúdo nos seus respectivos concursos e editais. Gente, então, para inicializar, agora sim, né, a gente pode comentar, já focando no nosso estudo propriamente dito, são vários normativos tratam dos direitos da pessoa com deficiência. São várias normas. As principais, as que vocês mais vão encontrar em editais de provas, são essas aqui. Claro, né, tudo se inicia pela Constituição Federal, então é imprescindível aí que vocês conheçam alguns dispositivos da Constituição que tenham relação com os direitos das pessoas com deficiência. Depois da Constituição, fazendo aqui, né, digamos, na ordem de importância, podemos dizer assim, a Constituição, claro, é a mais relevante. Depois dela, pessoal, tem aí a Lei 13.146 de 2015. Essa lei é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa daqui tem caído muito, então especial atenção nos estudos de vocês para essa lei aqui, beleza? Ela é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, dos direitos da pessoa com deficiência. Tem vários dispositivos que têm sido muito cobrados em provas, a gente vai tratar sobre isso ao longo do nosso curso, dos nossos vídeos, beleza? Mas tem caído demais, foco total aí na 13.146. Ela, sem dúvida nenhuma, é a mais importante. A segunda lei, né, já excluindo aí a Constituição, que claro, você tem que saber, a segunda lei federal também importante, que cai demais, é a Lei 10.098, também bastante cobrada. E aí as demais, é importante que você conheça, mas assim, não são assim, digamos, tão desesperadamente cobradas quanto tem sido aí o Estatuto e a 10.098 e a Constituição, claro, né? Mas aí, claro, todas elas, 10.048, 8899, 7853, esses dois decretos também são bem importantes, mas claro, foco total aí, principalmente na 13.146, que é o Estatuto, beleza? Gente, então, combinado, feita essa conversinha preliminar, agora a gente entra. Vamos iniciar pelo começo, claro, pelas disposições da Constituição. O que a Constituição da República fala sobre direitos das pessoas com deficiência, né? Vocês vão ver aí, trouxe para vocês alguns dispositivos da Constituição, já para a gente iniciar, né, um raciocínio, né, para que vocês já entendam o contexto, o porquê de existirem diversos normativos, diversos decretos, leis, enfim, abordando a questão, né, as garantias, enfim, da pessoa com deficiência. Então vamos lá, pessoal.
Claro, né, sem dúvida nenhuma, o artigo 1º da Constituição Federal, esse artigo traz aí os fundamentos da República Federativa do Brasil, né, o caput dele aí é união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, Estado Democrático de Direito, né, e tem como fundamentos, são os fundamentos do Estado brasileiro. Quais são eles? Veja que no inciso 3º a gente tem aqui dignidade da pessoa humana, né? Ao lado de soberania, cidadania, valores sociais do trabalho, livre iniciativa, pluralismo político. Então, dignidade da pessoa humana, claro, é um fundamento, não chega nem a ser um princípio, né? Só talvez você possa entender como sendo um super princípio, né? Ou um sobre-princípio, mas a dignidade da pessoa humana realmente tem uma importância ainda mais basilar, ainda mais importante se você comparar com os diversos outros princípios do nosso ordenamento jurídico. E claro, se a pessoa com deficiência, obviamente, é uma pessoa, né? Então, obviamente que a gente tem que sempre que nos lembrarmos, aí, precisamos nos lembrar da dignidade da pessoa humana, e isso é totalmente aplicável aí em matéria de garantias e dos direitos das pessoas com deficiência. Então, artigo 1º, super relevante. Artigo 3º, pessoal, objetivos fundamentais da nossa República. Vejam que aí a gente tem 2 incisos que têm mais correlação com essa questão de direitos da pessoa com deficiência. Inciso 1º, construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Você, né, como é que você vai ser justo, solidário, se você não trata bem as pessoas com deficiência física, se você não propicia isonomia, né, dar-lhes o devido acesso à educação, a todos os direitos enquanto cidadãos, enfim. Então, obviamente, para que se exerça essa solidariedade, essa justiça, isso tem que levar em conta as diferenças que existem entre as pessoas, né, promover isonomia entre todos os cidadãos brasileiros, entre as pessoas, não é verdade? Inciso 1º, então, é isso. Inciso 4º, promover o bem de todos. Quando se fala todos, significam todos, não é verdade? Sem preconceitos. Olha que importante isso, né, pessoal? Sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Claro, todo mundo sabe disso, né, pessoal? Que muitas vezes isso não é implementado na prática, infelizmente, mas vejo que a nossa Constituição garante, né, ela quer banir aí a questão da discriminação. Então, isso é um dos objetivos aí da República Federativa do Brasil, da nossa República. Tranquilo? Partindo agora para o artigo 5º, né, que é sobre direitos fundamentais. Ele é o cerne, ele é o núcleo da nossa Constituição em matéria de direitos fundamentais. Veja que o caput dele também é uma clareza solar, não é? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, todos são iguais, né, pessoal? Garantindo-se aí, continuando a leitura, né? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade. Então, claro, pessoal, todos são iguais perante a lei, então vejam, todos, né? Se a gente quer uma sociedade livre, justa, sem preconceitos, todos precisam ser iguais perante a lei. Então, tem tudo a ver também com a questão das pessoas, da inserção, né, das pessoas portadoras de deficiência, que também, claro, devem ser aí protegidas, devem exercer os seus direitos plenamente. Bom, gente, passando para o artigo 7º da Constituição, esse artigo aí sim você consegue ter uma literalidade, né, porque aqui vejam que aqui embaixo a gente tem, né, portador de deficiência, uma previsão, portanto, literal. Esse artigo 7º, ele fala dos direitos dos trabalhadores. Os principais direitos que os trabalhadores Brasil afora possuem, FGTS, 13º, férias com um terço a mais do salário durante o período de férias e tudo mais. Tudo isso, né, tem essa previsão constitucional no artigo 7º. Aí, dentro desse rol, né, nesses incisos que o artigo 7º traz, ou trata, a gente tem o inciso 31, dizendo o seguinte: proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Então aqui, digamos, né, falando lá, né, fazendo o link com os princípios, com os fundamentos que a gente viu, para a gente construir uma sociedade livre, justa, solidária, de valorizar a questão da dignidade da pessoa humana, precisamos realmente proibir a discriminação para admitir e para questões salariais, né, para atribuir salários aos portadores de deficiência. Então, mais uma previsão bastante interessante que a Constituição faz. Só já podendo para a gente fazer um link, não é, pessoal? Alguns artigos lá do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da lei, vou repetir para vocês, né, da Lei 13.146, falam dessa questão da inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, faz total aí correlação
com essa previsão da nossa Constituição. Lá entre os artigos 34 e 38 dessa lei, né, 34 até o artigo 38 da Lei 13.146, que é o Estatuto, vocês têm aí uma tratativa sobre inserção no mercado de trabalho, e aí essa lei regulamenta essa previsão constitucional, bem importante também para o estudo de vocês. Tranquilo? Partindo agora para os artigos 23 e 24 da Constituição, dizendo o seguinte: lá na parte das competências constitucionais, quem já teve contato com o direito constitucional sabe bem que esses artigos 22, 23, 24, né, tratam aí da repartição de competências, né, o que cabe a cada ente federado realizar ou fazer ou legislar. Então veja que o artigo 23 fala de competência comum. Então o que compete de maneira comum à União? Deixa eu só... Isso, essa caneta é mais grossa. A União, Estados, Distrito Federal e municípios. O que compete a todos eles? Né? Competência comum, né? Que compete a cada um desses entes federados tratar. Vejam lá, no inciso 2º do artigo 23, a gente tem o seguinte: compete a todos eles, né, a quaisquer um deles, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então veja que para cuidar da saúde e promover assistência de saúde pública, né, a portadores de deficiência, né, protegê-las, garanti-las, isso não é competência apenas do município, apenas do Estado, né, é de todos os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 24, pessoal, fala da legislação concorrente, né, entre União e os Estados, mais o Distrito Federal. Então veja que aqui estão excluídos os municípios, tá bom? Então o município, em tese, em princípio, não legisla sobre os assuntos do artigo 24. Mas claro que quando vocês estudarem direito constitucional, podem visualizar outro aspecto, essa matéria com uma outra nuance. Mas se atendo aqui aos dizeres da nossa Constituição no artigo 24, então compete à União e aos Estados de maneira concorrente, né, ou seja, paralelamente, legislar sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Então todas elas, né, devem ser protegidas e integradas socialmente, tem leis para isso, então compete à União e aos Estados-membros legislarem sobre estes aspectos. Beleza? Então esse aqui a gente está falando de competência, de repartição de competências entre os entes federados. Tranquilo? Não estranhem, pessoal, se vocês visualizarem que a redação é bastante próxima, né? Não é uma coisa assim, uma diferença muito notória entre o artigo 23, entre o conteúdo do inciso 2º e do inciso 14 aqui que nós temos aqui embaixo, né? A única coisa que vejo que o 24 é para legislar, ou seja, para produzir leis. Aqui no 23 é competência comum, ou seja, são competências de atividade, de exercer certas atividades e não de legislar. Tudo bem? Então agora para produzir normas, produzir normativos, aí é União, Estados e Distrito Federal de maneira concorrente. Tranquilo? E aqui são práticas, né? São políticas públicas. Implementar políticas públicas aí compete comumente, né, a União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Tranquilo? Beleza, galera. Então a gente passou aí das repartições de competências. Agora vamos lá para o artigo 37 da Constituição. O artigo 37, muito famoso aí para quem estuda direito administrativo, direito constitucional, fala da administração pública brasileira, né, da organização e dos princípios da administração pública brasileira. Nós temos em um dos seus incisos, o inciso 8º, um inciso bem relevante, né, que qualquer concurseiro sabe disso, basta abrir qualquer edital de concurso público que você vai se deparar com esse normativo sendo empregado na prática no seu concurso, né? Diz o seguinte: o inciso 8º do artigo 37, que traz os princípios e a organização da administração pública brasileira, trata o seguinte: a lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então, existe uma reserva legal. A lei precisa proteger as pessoas portadoras de deficiência, garantindo-lhes um percentual das vagas daquele concurso público. O que ficou pacificado, pessoal? Qual que é o percentual mínimo que os órgãos, quando promovem concursos públicos, precisam implementar, precisam deixar reservado às pessoas com deficiência? Restou entendido, pacificado, percentual mínimo de 5%, e via de regra é o que vocês visualizam na prática nos editais de concurso aí, Brasil afora, que tratam sobre isso. Então vejo que 5%
é o percentual mínimo das vagas do concurso que são reservados para as pessoas com deficiência. Essa previsão, de curiosidade, é importante porque muitos concursos cobram esse decreto também. Mas esse decreto, lá no seu artigo 37, por coincidência, né, também artigo 37 do Decreto Federal 3298 de 1999, lá está expresso que esse percentual de vagas é no mínimo de 5%, e é o que a gente vê aí, a maioria dos editais de concurso, quando, claro, tem um número de vagas, né, que dê para fazer essa conta, né, de 5%, a gente sempre visualiza, então, essa reserva para as pessoas portadoras de deficiência. Tranquilo, pessoal? Então, para o vídeo não ficar muito extenso, a gente prossegue, então, a análise aí dos dispositivos constitucionais relacionados à pessoa com deficiência no próximo vídeo. Beleza? Até a próxima, pessoal!